Eu quero, hoje, falar sobre um projeto de lei que apresentei aqui no Senado, um projeto de lei que trata de uma questão muito importante para quem sofre, ou para quem está sofrendo, sabe o quanto é duro. Nós vamos, nesse projeto de lei, falar sobre o atraso na entrega dos imóveis. A pessoa compra um imóvel, se prepara para receber o imóvel na data que foi dita e, de repente, o imóvel não é entregue e isso traz grandes prejuízos. Então, há cerca de 3 anos, o mercado imobiliário brasileiro vinha desfrutando da sua era de ouro, graças à reunião de alguns dos fatores positivos que contribuíram para essa prosperidade, como o aumento da renda dos consumidores e o crédito farto e barato, concedido a prazos maiores. Desde 2009, foram mais de 2 milhões de pessoas que financiaram imóveis. Para se ter uma ideia do que representa esse número, é como se cada habitante de uma cidade do porte de Manaus, a 7ª mais populosa do país, tivesse saído do aluguel e adquirido a sua casa própria nesse período. Encantadas pela expansão do mercado e ávidas por expandirem sua oferta e ampliar seus lucros, algumas construtoras de imóveis residenciais acabaram por cometer um erro terrível, que foi o de menosprezarem os seus custos e, por isso, tiveram de gastar mais do que haviam previsto para entregar as obras. Deu-se em pouquíssimo tempo, o que em pouquíssimo tempo trouxe e fez com que essas empresas comprassem terrenos em todo o país, fizeram orçamentos preliminares a toque de caixa e começaram a vender novos empreendimentos em ritmo frenético. Entretanto, na competição que se estabeleceu, muitos empresários deram um passo maior do que a perna e o sonho dourado do setor começou a perder um pouco do seu brilho reluzente. Isso ficou evidente na semana passada, quando uma das maiores construtoras do ramo residencial do país, a Gafisa, revelou, depois de 3 anos de bonança, que teve prejuízo de 1 bilhão e 100 milhões de reais somente em 2011. É isso mesmo, um prejuízo de 1 bilhão e 100 milhões de reais somente em 2011. As causas desse tropeço gigantesco são típicas de quem ficou eufórico com a demanda do mercado em expansão e com a entrada na Bolsa de Valores. A Gafisa cresceu rapidamente e não avaliou corretamente os custos e os riscos do seu projeto. No ano passado, a empresa reviu todas as suas obras e descobriu que precisaria investir 440 milhões de reais, além do previsto para concluí-las. Além disso, teria de gastar mais 240 milhões de reais em multas por contratos desfeitos, projetos cancelados e principalmente por atraso na entrega de imóveis. Abro espaço aqui na minha fala para registrar que não pretendo aqui fazer propaganda negativa das empresas do ramo imobiliário. Longe disso. Mas os problemas que elas atravessam são manchetes na mídia. Por isso, não vejo razão para omitir, quando necessário, os seus nomes. Assim, voltando ao tema, e por dever de justiça, reconheço que esse crescimento sem planejamento não afetou apenas a Gafisa. Outros gigantes do setor viram seu resultado financeiro piorar e já reduziram o número de novos empreendimentos. Com efeito, em 2011, os lucros também caíram para a Tecnisa em 28%, para a Cyrela em 17%, para a PDG em 15%, Brookfield 10% e Even também com 10%. O erro mais comum das construtoras
foi o de acharem que o aumento da demanda lhes traria apenas bônus e não perceberam que havia uma armadilha embutida nesse raciocínio. É que para vender mais apartamentos é preciso também contratar mais arquitetos, engenheiros, pedreiros, eletricistas, encanadores, enfim. Como há déficit de profissionais qualificados à disposição, o aumento da procura pela mão de obra fez também com que o salário disparasse. Ou seja, mais uma vez a velha lei da oferta e da demanda, ou da oferta e da procura em ação. O mesmo aconteceu com o preço de terrenos e de material de construção. Com tudo isso combinado, o custo final dos empreendimentos foi às alturas. E esse desencontro acabou por trazer dores de cabeça para quem não tinha culpa no cartório, os consumidores. E não foi por pouca dor. Desde 2008, as queixas registradas contra construtoras nos PROCONs triplicaram. Vou repetir para reforçar. Desde 2008, as queixas registradas contra as construtoras nos PROCONs triplicaram. Foram 9.584 só em 2011. A principal reclamação, o atraso na entrega. Li que futuros moradores de um condomínio na Tijuca, na zona norte do Rio, por exemplo, aguardaram a entrega do imóvel desde abril de 2010. A qualidade das obras também foi afetada. Outra matéria que li informava que moradores de um condomínio da zona oeste de São Paulo receberam os imóveis de quase R$ 1 milhão no prazo, mas ficaram quase 9 meses sem ligação definitiva com a rede de água e esgoto. Enchiam as caixas d'água com caminhões-pipa e canalizavam os dejetos sanitários para uma fossa séptica. Imagine isso, no imóvel de R$ 1 milhão. Mas, como já disse, a maioria das queixas é motivada pelo atraso na entrega dos imóveis. E foi por isso que apresentei o projeto de lei para disciplinar esse assunto, que é tratado de maneira tímida pela legislação em vigor. Então, senhor presidente, senhoras, todos que me acompanham agora, a Carta Cidadã, ela afirma caber ao Estado a proteção e o direito do consumidor, encargo esse de elevada estatura, pois a Carta ainda consagra a defesa do consumidor como um dos principais reitores da ordem econômica, que deve se fundar, dentre outros aspectos, na valorização do trabalho humano e, por consequência, na valorização dos frutos que ela proporciona. Entretanto, a questão da abusividade nos contratos de compra e venda de imóveis estão timidamente contemplada no Código de Defesa do Consumidor, deixando o comprador fragilizado por falta de regras específicas que protejam os seus elevados interesses. A proposição que apresentei prevê uma multa mínima em caráter compensatório de 2% sobre o valor atribuído ao imóvel às incorporadoras e construtoras que não honrarem as suas obrigações. Além disso, proponho a aplicação de multa moratória mensal de 0,5% sobre o valor total do imóvel, devidamente atualizado na hipótese da entrega não ocorrer na data prevista. A intenção é compensar minimamente o consumidor, que não pôde fazer, por exemplo, a sua mudança na data prevista e precisou até mesmo se valer da caridade, da solidariedade de amigos, de parentes, ou até mesmo alugar um imóvel, em virtude do descumprimento do prazo de entrega. O projeto que submeto a vossas excelências também estipula que o prazo de tolerância para atrasos a constar no contrato seja de no máximo 6 meses. Então, nós estamos falando aqui de um radicalismo. Não,
no contrato, já rezando em contrato, há uma tolerância de 6 meses. Quer dizer, a partir dos 6 meses de tolerância é que começa a valer, então, a multa. A partir dos 6 meses. Já existe um velho ditado, né, que eu gosto muito de usar, presidente Paim, que o tratado antes não é caro, né? A gente costuma ouvir muito isso em todos os níveis da nossa sociedade. Quer dizer, então, se está firmado no contrato, se a empresa, com toda a sua planilha, com todo o seu planejamento, ela estipula uma data para entregar o imóvel e ainda tem uma tolerância de 6 meses, então não vejo esse projeto como um projeto radical, que quer punir mais, que quer punir as construtoras, que quer prejudicar as construtoras. Não, mas nós estamos falando aqui do direito do consumidor. Então, o projeto ele dá 6 meses de prazo, isso já constado no contrato. E também com igual prazo de antecedência, o comprador deve ser informado dessa possibilidade. Ou seja, cabe à empresa, dentro da sua planilha de trabalho, do seu cronograma de trabalho, se acontecer alguma coisa, então se ela prevê um atraso, ela já deve comunicar que esse atraso vai ocorrer, mas não deve ultrapassar os 6 meses. Então, com 6 meses de antecedência, a construtora já tem um dever, dentro do seu cronograma de trabalho, de apresentar ao consumidor que pode ocorrer um atraso. E aí ela vai ter mais 6 meses depois do previsto na entrega para efetivamente entregar o imóvel. Senão, ela vai ser realmente multada, como prevê o nosso projeto. Essa situação não é prevista nos contratos e, quando muito, as penalidades eventualmente estabelecidas para o fornecedor não são suficientes para compensar os inconvenientes e prejuízos causados ao consumidor e, por extensão, aos seus familiares. A imposição da penalidade que sugiro preenche, portanto, uma lacuna na legislação. Os contratos imobiliários normalmente mencionam prazo de tolerância em torno de 6 meses para eventuais atrasos, mas o que espero ver disciplinado são as consequências desses atrasos e compensar o padecimento de milhares de consumidores prejudicados que buscam o judiciário em ações que demoram anos e nem sempre alcançando a justa indenização. Quanto ao percentual de 2%, é importante destacar que esse é o mesmo imposto ao consumidor. Todo atraso, toda falta de pagamento, normalmente ela é punida no ato com 2%. Às vezes com um dia de atraso. Eu tenho uma fatura do meu cartão, uma fatura, um boleto qualquer. Se eu atrasar, não pagar na data do vencimento, no dia seguinte eu já sou punido com 2% e mais juros de mora. Então não estamos falando aqui de uma coisa absurda. É importante destacar que é o mesmo imposto que é dado ao consumidor por descumprimento de qualquer uma das suas obrigações. O que faço agora é tornar essa regra uma via de mão dupla. Ainda fazendo alusão a ditados populares, é aquela história, né? Pau que bate em Chico, vai bater em Francisco também. E é a isonomia no populacho. Nos últimos 8 anos, o volume de empreendimentos imobiliários no Brasil aumentou cerca de 25 vezes. Segundo os dados divulgados pela indústria da construção civil, fato que merece ser comemorado, sim, mas o número de queixas superou esse crescimento, o que é intolerável. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores, por acreditar, primeiro, a proposta que apresentei aperfeiçoa a legislação vigente, supre lacuna em nosso ordenamento jurídico, dá efetividade às garantias constitucionais consagradas aos consumidores. É que, por tudo isso, eu peço em nome de milhões de consumidores espalhados pelo país o apoio dos nobres senadores e senadoras aqui, para que nós venhamos aprovar esse projeto rapidamente. Queremos que tenha uma tramitação bem célere. E também quero aproveitar e quero dar como lido também, presidente, o discurso no qual eu falo a respeito do Dia do Índio, né, que vamos comemorar agora no próximo dia 21,
E aproveito para fazer um apelo ao ministro da Justiça, um apelo candente, um apelo caloroso, porque estamos aqui na Semana do Índio, dia 21 de abril, dia do Índio, e a FUNAI está sem direção. Então eu peço ao ministro da Justiça, porque está na mão dele a nomeação para a presidência da FUNAI, então eu peço ao ministro que seria até um ato bem simbólico, que na Semana do Índio, depois do dia do Índio, ou seja, na próxima semana, que pudesse realmente vir a ser nomeado o presidente da FUNAI. Presidente Paim, obrigado, e era isso que eu